Irmãos, irmãs, que Jesus, nosso querido amigo, possa depositar sobre os nossos corações a sua paz. No século XIX, avançava-se o desenvolvimento da ciência arqueológica. No ano de 1822, um célebre filólogo, especialista em línguas antigas, francês, chamado François Champollion, conseguira decifrar até então incompreensível escrita egípcia, favorecendo o nascimento da egiptologia, que iria debruçar-se sobre o estudo dessa magnífica civilização que, como nenhuma outra na história da humanidade, preocupou-se com a questão da morte. Um pouco tempo depois, em 1847, quando avançavam as pesquisas no campo da assiriologia, que era o nome que se empregava para caracterizar a parte da arqueologia que tentava desvendar os enigmas históricos de todas as civilizações que se desenvolveram entre os rios Tigre e Eufrates, que os gregos chamaram de Mesopotâmia. Então a assiriologia estudava o nascimento das primeiras civilizações nesta região onde elas tiveram o seu berço, o seu início, o seu começo, com a civilização suméria, seguindo com a civilização acádia, a dos babilônios, a dos assírios, até serem conquistados pelos persas. E no ano de 1847, avançavam as pesquisas numa cidade chamada Nínive, que havia sido a capital do Império Assírio. E quando os arqueólogos, debruçados no seu trabalho dificultoso, um verdadeiro quebra-cabeças, no palácio de um rei, de um imperador assírio chamado Senaqueribe, encontraram 12 tábuas de argila, nas quais estava inscrita uma das mais antigas obras literárias de todos os tempos, a Epopeia de Gilgamesh, que ali estava impressa em caracteres cuneiformes, o primeiro tipo de escrita que se tem notícias. E esta obra, depois de traduzida pelos especialistas, revelava a história de Gilgamesh, um homem que fora rei na antiga Suméria, por volta do 3º milênio antes de Cristo, e que vivia em conflito consigo mesmo, com as divindades que adorava, e buscava, como todos nós buscamos, um sentido para a sua vida, para a sua existência, uma solução para os seus dramas interiores, respostas para os muitos porquês das dificuldades da vida e a solução definitiva para o enigma da morte. Esta obra fora organizada por volta do ano 1200 a.C. por um poeta sumério chamado Sinleq-Unini, que organizou de uma forma versificada em torno de 3.600 versos, dos quais se conservaram aproximadamente 3.450, quase a integralidade da obra. E modernamente ela se encontra dividida em 12 sessões. E na última sessão, em que Gilgamesh perdera o seu amigo querido chamado Enkidu, que descera ao mundo dos mortos, que na mitologia sumeriana, em toda a mitologia dos povos da Mesopotâmia, situava a morada dos mortos embaixo da terra, daí a prática do sepultamento,
que era largamente difundida entre tais povos, porque, de uma forma intuitiva, eles acreditavam na imortalidade do ser, na sobrevivência do ser após a morte, e tinham a prática do sepultamento a fim de que os mortos não viessem a perturbar os vivos. E, com o sepultamento do corpo, acreditavam que estavam enviando a alma para a morada subterrânea. E nesta última sessão da grande epopeia de Gilgamesh, a primeira grande obra literária da humanidade, Gilgamesh faz um buraco na terra e consegue comunicar-se com o seu amigo que ele havia sepultado algum tempo antes e cuja morte lamentara dolorosamente em função dos laços afetivos que uniam os seus corações. E através de um buraco, ele tem acesso à morada subterrânea dos mortos e de lá ele contata com seu amigo morto sepultado em Enkidu, que lhe fala das necessidades, das dificuldades que enfrentamos para o nosso crescimento e da inevitabilidade da morte, a única fatalidade da vida para a nossa existência neste plano. E esta obra, que possuía tradições a se perder nos milênios do passado, trata justamente de tentar lançar um pouco de luz sobre este grande enigma que é a morte. 10 anos após os especialistas terem encontrado estas tábuas de argila que encerravam quase que a totalidade da epopeia de Gilgamesh, surgia nas livrarias de Paris a primeira edição de O Livro dos Espíritos, exatamente no dia 18 de abril de 1857. Numa ligação direta com a epopeia de Gilgamesh, vindo a solucionar o problema inquietante e transcendente da continuidade da vida após a morte. Ali, o codificador da nova doutrina que nascia com este livro explicava que o Espiritismo consiste numa filosofia espiritualista, como está posto no frontispício de O Livro dos Espíritos. Em função desta doutrina, apoiar-se toda na existência da alma, na sua sobrevivência após a morte e na conservação da sua individualidade, o que é comum a todas as doutrinas espiritualistas. Todas as religiões e todas as filosofias espiritualistas se apoiam nesses princípios. A existência em nós de algo que não é material, que geralmente designam, chamam de alma ou espírito, a sobrevivência desse algo que não é material após a morte e a conservação da individualidade. Desde os tempos da antiga Mesopotâmia, do antigo Egito, passando pela Índia, pela China, pelo Japão, pela Grécia e pela Roma antigas, os tempos medievais, os tempos do Renascimento, da Revolução Científica, do Iluminismo, da Revolução Francesa até chegar no século XIX, quando surge o Livro dos Espíritos, todas as doutrinas espiritualistas se apoiam neste princípio, que é, por assim dizer, universal. Das 2.500 culturas passadas e antigas, já perquiridas, examinadas, analisadas pelos estudiosos, todas demonstraram uma crença firme neste princípio da existência em nós de algo que não é material, a alma, e da sua sobrevivência após a morte. E o Livro dos Espíritos, como apresentava um conjunto de ideias
completamente novas, vinha estender a nossa compreensão acerca da vida neste plano e acerca da vida em outros planos espirituais, que para designá-los, Allan Kardec, a partir das comunicações que vinham chegando da espiritualidade, cunhou o termo de erraticidade, e que hoje, pelo nosso entendimento, pela nossa familiaridade com este assunto, nós chamamos de colônias espirituais, moradas espirituais, planos existenciais, esferas conscienciais ou qualquer outra designação que o valha. E o Livro dos Espíritos nos oferece o roteiro necessário e imprescindível para compreendermos de forma segura e o mais profunda que seja possível, e da forma mais profunda que seja possível, o que nós somos, a nossa alma, a questão da sua sobrevivência após a morte, a questão da sua imortalidade. Allan Kardec, que dividiu esta obra, que é um diálogo com o mundo espiritual. Quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas, totalizando 1019 perguntas com as respectivas respostas, onde Allan Kardec interrogava os espíritos através de diversos médiuns e os espíritos davam as respostas que ele formulava. Muitas respostas eram formuladas mentalmente, principalmente nos primeiros contatos que ele teve com a fenomenologia mediúnica, quando ele queria fazer a testagem destas manifestações. Muitas vezes ele formulava questões mentais e o espírito que lia o seu pensamento dava a resposta através do médium que ele estava se utilizando. E lembrando que quase todas as questões do Livro dos Espíritos foram recebidas através de duas meninas, Caroline e Julie, que lhe serviram de medianeiras, uma com 14 anos e outra com 16 anos. E ele fazia perguntas mentais, algumas em outros idiomas que ele dominava eximiamente, notavelmente, o alemão, porque estudara num instituto na cidade de Yverdun, que era coordenado por um célebre mestre da pedagogia chamado João Henrique Pestalozzi, e na Suíça se falava também o alemão, onde ele aprendera este idioma a ponto de fazer traduções do francês, que era o seu idioma natural, materno, para o alemão, das obras da sua predileção, como do escritor Fennel. E estas perguntas, com as respectivas respostas, que ele vai sistematizar, organizando-as no Livro dos Espíritos, em 4 partes: a primeira das causas primeiras, a segunda do mundo espiritual, a terceira das leis morais e a quarta das esperanças e consolações, apresenta um conjunto de informações que auxiliam-nos a entender a nós mesmos e o nosso lugar no universo. O Espírito Bezerra de Menezes já falou que o Livro dos Espíritos constitui uma poderosa síntese do conhecimento humano. E esta obra, temos dito repetidamente, está reservada mais ao futuro do que ao presente, quando será melhor compreendida, quando as consciências despertarem do sono da ignorância, da incompreensão em que jazem em relação às questões espirituais, a fim de devassarem os enigmas da sua existência. E, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no terceiro capítulo, intitulado Da Volta do Espírito para o Mundo Espiritual, Allan Kardec, num diálogo fantástico com os imortais, vai tratar da questão da morte. E a questão que inaugura este capítulo é a questão de número 149,
onde Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Esta questão dá margem a largas meditações, porque ela implica na existência da alma e na compreensão de que nós viemos de um campo espiritual e de que regressaremos a este campo espiritual. Nós viemos de uma realidade específica, na espiritualidade, para este plano em que nos encontramos, e por ocasião da morte, retornaremos a esta realidade específica, a este campo espiritual, num processo crescendo, de inda e vinda pelos mecanismos da reencarnação, através dos quais, cumprindo etapas bem definidas, a nossa consciência vai amadurecendo em inteligência, em moralidade, em sentimentos, educando-se para a vida eterna, para a vida plena, até nós prescindirmos, até nós não precisarmos mais de mergulharmos nos fluidos densos da matéria e podermos seguir o nosso desenvolvimento consciencial em outros planos, em outras esferas, menos materiais, menos densos do que este em que nos encontramos. E mais adiante, no mesmo capítulo, na questão 155, Allan Kardec, tentando entender como ocorre a separação da alma e do corpo no instante da morte, faz esta pergunta aos espíritos, né? Como sucede, como se opera, como ocorre a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Rotos os laços que a retinham no corpo físico, a alma se desprende, a alma se desliga. Se consultássemos as letras do Antigo Testamento, nós encontraremos no livro do Eclesiastes uma passagem muito interessante em que se fala do cordão de prata. Se faz, de uma forma metafórica, toda uma interpretação do evento da morte, e se fala do cordão de prata, que ligaria o espírito ao corpo físico. Este cordão de prata seria, na verdade, um laço fluídico, assim definido por Kardec e pelos espíritos que com ele tergiversaram, dialogaram no século XIX, que seriam responsáveis pela conexão do nosso ser espiritual, da nossa consciência, ao corpo de carne, ao corpo físico. Desde a concepção, quando ocorre a união do espermatozoide com o óvulo formando o zigoto, o espírito já estaria conectado ao zigoto, coordenando todas as etapas do processo de desenvolvimento embriológico até o nascimento, durante toda a vida, até o momento da morte. E o que ligaria o espírito ao corpo físico seria justamente esse laço fluídico, termo utilizado por Kardec e pelos espíritos no século XIX. Hoje nós podemos entender estes laços como sendo os centros de força, os centros de energia, que os hindus em sânscrito chamavam de chakras, que seriam elementos de ligação, de conexão do nosso ser espiritual ao nosso corpo físico. Tradicionalmente se destacam 7 centros de força ou chakras de maior relevância. No entanto, seguindo livros
da antiga sabedoria indiana, como os Vedas e os Upanishads e alguns escritos chineses, existiriam no corpo físico centenas de milhares de pontos energéticos que são profundamente estudados pela medicina chinesa e pela medicina ayurvédica na Índia, como pontos de ligação da consciência, do ser espiritual, do espírito, com o corpo físico. E que, como é sabido, do ponto de vista espiritual, todas as moléstias, todas as enfermidades, todos os problemas que porventura nós venhamos a enfrentar no corpo físico, eles sempre são drenados da alma através do corpo espiritual, perispírito, para o corpo físico. E constitui um desequilíbrio na energia da consciência, que se manifesta na forma de doenças, de enfermidades, de problemas de saúde. E a medicina chinesa e a medicina ayurvédica atuam justamente por estes canais de energia na tentativa de equilibrar o espírito, a energia pensante, como definiu o espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, define o espírito como sendo uma energia pensante. E quando essa energia que pensa está em desalinho, está em desequilíbrio, está em desarmonia, surgem as doenças, moléstias, etc. E é necessário fazer um trabalho nesse campo energético para se recuperar a saúde, para se recuperar o equilíbrio, para se recuperar a harmonia. Quantos casos de câncer que o indivíduo foi inclusive desenganado pelos médicos, mas que não desistiu de si mesmo e passou por toda uma reestruturação interior, mental, sentimental, conseguindo alinhar-se espiritualmente, recuperar o equilíbrio, a harmonia perdidas, e que, de forma inexplicável para a medicina ocidental, para a medicina acadêmica, conseguem obter, alcançar a cura definitiva, estando desenganados pelos médicos. Então, isso é uma evidência a favor dessas afirmações que não são feitas só pelo Espiritismo, são feitas pelas medicinas arquimilenares da China e da Índia e pela medicina moderna, que vem avançando a passos largos no campo da psicossomática, estudando a influência do pensamento sobre o corpo físico. Então, Allan Kardec, ao chamar de laços fluídicos, o que lá no livro do Eclesiastes, na Bíblia, é chamado de cordão prateado ou cordão de prata, estava fazendo referência também a estes pontos energéticos que conectam o ser espiritual ao corpo físico. Ocorre a morte quando estes laços, quando estes pontos energéticos começam a ser desprendidos, começam a ser desacoplados, começam a ser desligados. E quando o último ponto de energia que ligava o espírito ao corpo físico se desconecta, está completo o processo desencarnatório. Então, esta questão, a questão de número 155, ela lança a luz sobre a questão da morte. Allan Kardec pergunta, repetindo, como se opera a separação do espírito, da alma e do corpo? E os espíritos respondem, rotos os laços que a retinham, a alma se desprende, se desliga. O espírito André Luiz, numa obra extraordinária, chamada Obreiros da Vida Eterna,
que foi publicada no ano de 1946, quase completando-se um centenário das descobertas arqueológicas nas ruínas de Nínive, no palácio de Senaqueribe, da epopeia de Gilgamesh. Ele escreve uma obra que examina 5 casos de desencarne, no qual se forma uma equipe espiritual composta por André Luiz, que estava na condição de aprendiz e de ajudante, de Hipólito. André Luiz fora um médico na sua última encarnação, Hipólito, que fora um padre na sua última encarnação, Luciana, que fora enfermeira, e Jerônimo, que era o chefe espiritual daquela equipe. E esta equipe, vinda de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, vinha para a Terra com a missão de atuar no desligamento, no desencarne de 5 pessoas que eram espíritos missionários na Terra, que haviam partido algum tempo antes da colônia Nosso Lar, que ficaria sob a atmosfera espiritual do Rio de Janeiro, como este mesmo espírito, André Luiz, escreveu no primeiro livro que inaugura a sua série de livros, no ano de 1943, Nosso Lar, e que vieram para a Terra cumprir missões específicas no campo da vida, todos ligados a diferentes escolas religiosas, 2 deles ligados à doutrina espiritista. Os outros estavam ligados ao catolicismo, às correntes pentecostais e ao luteranismo. E todos dignos de receber o amparo espiritual no momento da desencarnação, independente de serem espíritas ou não. Porque o que pesa no momento da morte não é o fato de sermos espíritas, ou evangélicos, ou umbandistas, ou quimbandistas, ou budistas. O que pesa é o nosso íntimo. O que pesa é a nossa consciência. O que pesa é o estado interior do nosso ser. Os egípcios tinham um mito muito interessante para descrever o processo da morte. Todo indivíduo que morria tinha o seu coração arrancado do corpo e era pelas suas divindades, sobretudo as responsáveis pelo processo da morte, como Anubis e Osíris, esse coração era pesado. E se ele fosse leve pelas boas ações que tivesse praticado na vida, rumaria para regiões melhores na espiritualidade. Se esse coração fosse pesado pelo mal que praticara, ficaria preso às transmigrações sucessivas, que era a crença comum no Antigo Egito. A doutrina da reencarnação era plenamente conhecida pelos antigos egípcios. Então é um símbolo, é um emblema muito interessante para nós compreendermos o que de fato importa em nossa vida. Não é se somos, como aqui nos abrigamos, num templo espiritista ou em qualquer outra denominação religiosa. O que fará a diferença para nós é a nossa conduta, é o nosso comportamento na Terra, são as nossas ações e, sobretudo, o nosso estado psicológico, o nosso estado interior, o estado da nossa consciência. E essas entidades que formavam esta equipe rumaram para a Terra para atender esses 5 casos de desencarne. Nós gostaríamos de narrar um deles, que era o caso de Dimas, que era um médium dotado de vidência, dotado de psicofonia, ou o que vulgarmente se chama de incorporação,
dotado da mediunidade de cura, né? Se entregava aos labores da fluidoterapia, da aplicação dos passes, e desdobrara toda a sua existência em prol da causa espiritista, na condição de medianeiro, de intermediário entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, funcionando à maneira do buraco que Gilgamesh fizera para comunicar-se com o amigo morto, Enkidu. Ele servia de elemento de ligação do nosso plano com outros planos, com outras dimensões espirituais, para onde rumaram aqueles que nos antecederam no processo da morte. E nessa condição, ele atendia os casos mais dolorosos, de mães que perderam os filhos em acidentes ou através de doenças que os colheram prematuramente, invertendo a ordem natural da vida, levando os filhos antes dos pais. Estão atendendo o caso de mães que o buscavam profundamente atormentadas e com a sua dor, com os raios mentais em desequilíbrio que despediam das suas mentes, refletiam-se sobre a mente do medianeiro que sofria o impacto de toda esta carga de angústia, de dor, de sofrimento que ele precisava ambientar em sua intimidade e administrar. Nós paramos muito pouco para pensar nas dificuldades pelas quais o médium passa, pois que o médium enfrenta uma série de desafios a cada momento no exercício da sua tarefa que nos são inimagináveis. Na administração de toda essa sorte de dificuldades, de problemas e, sobretudo, né, no contato com o mundo espiritual, circunscrito ao nosso plano, no qual a maioria dos espíritos que nos circunvolvem se encontram no estado de desequilíbrio, de desarmonia, de inquietação, de medo, de angústia, de sofrimento, de inconsciência. Quantos espíritos que se encontram aqui mesmo, neste ambiente, embora invisíveis aos nossos olhos, e que nem sabem que morreram, e às vezes já morreram há mais de 20 anos, às vezes há mais de 50 anos, e ignoram ainda que morreram, presos numa realidade fictícia que criaram pelos mecanismos da sua consciência, do seu pensamento, ao qual estão aclimatados, sem conseguirem sair, presos a uma ilusão que elaboraram, que teceram para si mesmos e da qual não conseguem sair. O filme que já citamos aqui várias vezes, Amor Além da Vida, protagonizado pelo ator Robin Williams, ilustra isso de forma veemente e profunda. A esposa dele, que não suportara o passamento, a morte dos filhos e do próprio marido, acabou suicidando-se, mergulhando numa realidade específica que criara para si, uma realidade de dor, de culpa, uma realidade de sofrimento a qual ele estava preso. E ele começa toda uma viagem, uma verdadeira epopeia para ir em socorro da sua esposa querida, na condição de espírito desencarnado, a fim de ampará-la, de auxiliá-la e de recuperá-la, de salvá-la desta ilusão que ela projetou para si mesma em função das leis que presidem o mecanismo dos pensamentos e que determinam que toda falta que cometemos seja necessariamente
resgatada, seja necessariamente reabilitada. Então, os médiums passam por dificuldades e desafios que nós muito pouco paramos para meditar, paramos para refletir. Vamos buscá-los como se ali fôssemos encontrar a solução para os nossos problemas, a orientação que estamos precisando, a palavra fraterna que, num momento específico da nossa vida, estamos carecendo, estamos precisando para poder ir adiante, sem, muitas vezes, nos voltarmos para o nosso íntimo, para o nosso templo interior, e através da oração, através da nossa ligação direta com o Criador, buscarmos os caminhos necessários, as alternativas possíveis para a solução das diferentes problemáticas que nos apoquentam. Porque todos nós, no plano em que nos encontramos, vivemos de braços dados com angústias, sofrimentos, conflitos e dramas. Todos nós aqui os possuímos, os médiuns também. E que têm esses dramas, essas angústias, essas dificuldades ampliados pela carga da missão que desempenham na Terra de serem intermediários entre os diferentes planos da vida. Então, Dimas estava nessa condição de medianeiro e passou durante mais de 50 anos, de forma ininterrupta, no exercício da mediunidade, fazendo bem, confirmando a imortalidade, sendo uma ponte de comunicação entre os que aqui se acham e aqueles que se acham do outro lado da vida, socorrendo os necessitados, através do passe, auxiliando no reequilíbrio de muitas pessoas vítimas das enfermidades mais diretas. E André Luiz vai participar ativamente no processo de desencarne de Dimas. Eles operam um rápido melhoramento de Dimas, que estava em processo adiantado já de desencarnação, a família já velava ao seu lado, mas eles aplicam os espíritos, a equipe espiritual que atuaria, que estava atuando no seu desligamento, aplicaram passes específicos para conferir uma relativa melhora ao enfermo, que permitiu que a família, segundo as prescrições do próprio médico que estava ali presente, pudesse afastar-se do enfermo, irem para os seus aposentos, para os seus quartos, relaxarem, descansarem e possibilitarem desligamento mais fácil do desencarnante. E como isso é comum, né? Com certeza aqui cada um teria algum caso para contar. Como é comum a pessoa um pouco antes de morrer ser dotada, né, de uma rápida melhora. Às vezes pessoas que até estavam em coma ou estavam inconscientes recobram a consciência, a lucidez, vivenciam uma melhora significativa, fazendo até os familiares acreditarem ilusoriamente de uma possível continuidade de mais tempo aqui neste plano, o que ocorre, segundo o relato de André Luiz, justamente para fazer com que a família desligue os vínculos mentais com o espírito em processo de desencarne, não estabelecendo um óbice, uma dificuldade maior ao serviço da separação do espírito do corpo, que é muito complexo e que exige toda uma intervenção técnica destas entidades espirituais, desses benfeitores espirituais, no processo do desligamento. E André Luiz vai auxiliar Jerônimo diretamente no processo da desencarnação de Dimas. E Jerônimo explica
que de todos os centros de força que conectam o espírito ao corpo físico, 3 são fundamentais, que promovem esta ligação mais íntima do ser espiritual com o corpo físico, que seria o centro ligado ao plexo solar, onde estaria a sede de todas as funções fisiológicas, o centro emocional, onde estaria sediado as nossas emoções, tudo isso do ponto de vista espiritual, e o centro mental, né, que seria a parte mais importante. E aí o desligamento começa desde os calcanhares até o centro cerebral, passando por estes 3 centros mais importantes. Esse detendo no desligamento do centro mental, do centro cerebral. E aí André Luiz faz uma descrição muito interessante, que nós vamos tomar a liberdade de ler. Prestem atenção na descrição que ele faz. O assistente, Jerônimo, estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Ele estava atuando com as suas mãos espirituais no cérebro físico de Dimas, na tentativa de separá-lo definitivamente do corpo físico. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. À medida que o Jerônimo ia desligando estes centros de força, uma substância esbranquiçenta, leitosa, pastosa, ia se exteriorizando. Então, André Luiz narra que ele, mexendo ali no cérebro, faz com que algo como que se quebrasse ali dentro. Numa outra obra, que é o Missionários da Luz, André Luiz esclarece que um dos pontos de conexão da alma com o corpo físico seria a glândula pineal, que estaria no centro do nosso cérebro, e que ele apresenta como sendo a glândula da vida espiritual. E ainda um enigma para a medicina. Os médicos sabem muito pouco, os anatomistas, fisiologistas, os neurocientistas sabem muito pouco sobre esta glândula pineal. E André Luiz apresenta como sendo um dos pontos fundamentais de ligação do espírito com o corpo físico. Então ali ocorre o desligamento, como se algo se quebrasse. Lembremos da questão 155 do Livro dos Espíritos. Rotos os laços que a retinham, a alma se desprende. Então, Jerônimo rompe o último laço que prendia Dimas ao seu corpo físico, e ele destaca do cérebro como que uma chama violeta dourada, para a surpresa de André Luiz. André Luiz diz que não conseguia nem visualizar aquela chama com precisão dada a sua intensidade. Continuando a leitura. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Então aquela chama violeta dourada de imediato reabsorveu aquela substância leitosa que havia sido exteriorizada no momento da desencarnação e foi reconstituindo o corpo perispiritual, como se fosse uma réplica idêntica do corpo físico. Na verdade, é o oposto, né? O nosso corpo físico, que é uma cópia do corpo espiritual. Existe um pesquisador brasileiro já desencarnado, chamado Hernani Guimarães de Andrade,
que ele chamou o perispírito de MOB, modelo organizador biológico, estudando profundamente as ligações do espírito com o corpo físico através do perispírito. Ele tem uma obra sensacional que se chama Alma, Perispírito, e se não estamos enganados, o corpo físico. Tá? É o nome, o Alma, Espírito e Perispírito. Esse é o nome do livro. É publicado pela editora Pensamento. É uma obra extraordinária. Então, onde ele explica que o nosso corpo físico não é senão a materialização através das forças biológicas, no momento da organogênese, desde a concepção, como dizíamos antes, que vai modelando a nossa aparência, a nossa constituição, segundo as estruturas do corpo espiritual. Avançando e concluindo a leitura. E à medida que o novo organismo ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. E separado o espírito Dimas do seu corpo físico, o mesmo foi conservado nas proximidades do corpo, em função de algumas ligações energéticas que ainda haviam, nos braços da sua mãe, que já estava desencarnada. E ele se encontrava no momento de perturbação. Todos nós, quando encarnamos e quando desencarnamos, passamos por um choque biológico muito grande, que empurra o espírito a um estado de perturbação, que varia ao infinito. Pode durar alguns instantes apenas, ou anos, décadas, às vezes até séculos, em que o espírito permanece, em alguns casos, em completa inconsciência acerca de si próprio. Então, todos, a rigor, por ocasião da morte, passamos por um processo de perturbação, até nos acomodarmos a esta nova realidade para a qual regressamos no mundo espiritual. É como se fôssemos daqui, de Novo Hamburgo, para Londres, por exemplo, sem nenhum preparo, sem nenhum planejamento, sem estudar a língua inglesa. Como nos sentiríamos lá? Perturbados, aturdidos, perdidos, não saberíamos nem como nos virar. Da mesma forma em relação à morte. Quando nós desencarnamos, nós passamos por um processo de perturbação onde vamos nos adaptando lentamente a essa nova realidade. E gostaríamos de encerrar a nossa fala com uma última questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Observe a resposta dos Espíritos. Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Quando desencarnarmos, não será, repetimos, perguntado para nós se somos espíritas, se somos católicos, se somos de algumas das religiões afro-brasileiras, se somos de alguma das vertentes pentecostais, se somos luteranos, calvinistas, budistas, taoístas, shintoístas, seixonoye, não será nos perguntado nada disso. O que vai fazer a diferença, como dizem os Espíritos, é a prática do bem e a consciência pura. O que vale dizer? O equilíbrio, a harmonia, a realização interior da nossa alma. Nós gostaríamos de agradecer generosamente a atenção de todos e
rogar a Jesus que nos mantenha nas bênçãos da sua paz, promovendo o nosso crescimento, o nosso sucesso e nos auxiliando a compreender estes enigmas que são de todos os tempos, desde a antiga Mesopotâmia, desde o antigo Egito até a atualidade, em que vamos tentando descobrir o que nós somos, compreender a nossa alma, compreender a vida que nos aguarda após a morte, compreender a questão da imortalidade. Desejo que eu faça a prece? Tá. Então vamos para a parte final, então. O passo coletivo, a prece final com Carlinhos. Certo. Então nós convidamos a todos neste momento a sentarmos-nos confortavelmente sobre as cadeiras, com os pés bem firmes, plantados no chão, numa postura ereta, porém confortável, respirando com tranquilidade, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, sentindo as vibrações de harmonia, de paz e de luz que reinam neste ambiente e buscando nos interiorizar nas partes superiores da nossa alma, buscando ali nos encontrarmos com Deus, com Jesus, com os benfeitores da espiritualidade maior, nos entregando neste momento aos labores da oração. Oremos. Jesus, Divino Mestre, vinde ao nosso encontro neste momento, trazendo para nós a bênção da Tua paz. Que os nossos dramas, dificuldades e dores possam ser abrandados pela Tua misericórdia e caridade. Socorre-nos em nossas carências e motiva-nos à superação de todos os desafios da nossa existência, no rumo de estados interiores, onde encontraremos a felicidade, a alegria e a aventura verdadeiras. Que Tu possas estar sempre conosco e, neste instante, permitir que os benfeitores da espiritualidade, os Teus mensageiros, os Teus emissários de luz, possam aplicar sobre nós os eflúvios divinos, as energias revivificantes que possam penetrar o nosso corpo físico através de nossos centros de força, através dos canais de energia, auxiliando na recuperação do equilíbrio perdido, da harmonia interior, da paz íntima. Que possamos sentirmos-nos desde já agraciados por estes recursos superiores que nos chegam de regiões mais altas, vindas diretamente da Tua generosidade e do Teu amor. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, com a consciência desperta para as realidades sublimes da vida e desejosos de acertar cada vez mais no sentido do bem e no sentido da harmonia e do amor. Que Tu possas, Senhor, nos abençoar-nos, estender essas mesmas bênçãos a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todos os nossos conhecidos e a multidão daqueles que não conhecemos, mas que precisam também da Tua assistência e da Tua ajuda. Que assim seja, Senhor.